bem? O vídeo de hoje é um vídeo muito importante e muito especial para nós mamães, papais ou responsáveis pelas crianças. Vocês têm acompanhado aqui no canal que eu estou colocando a Vitória, minha filhinha de 2 anos e meio, na escola. Ela vai começar daqui 2 semanas, então eu tô super feliz, super animada. É um passo tão grande na vida das crianças, né? Uma coisa tão especial, um lugar que ela vai passar tantas horas, que a gente tem que dar uma atenção muito especial e prestar bem atenção mesmo em qual lugar que a gente está colocando nossas crianças e o que eles estão proporcionando para elas. Então no vídeo de hoje eu queria compartilhar com vocês o que a gente tem que prestar atenção quando a gente for colocar as crianças na escola. Esse vídeo é para qualquer pai, qualquer mãe, qualquer criança, independente da escola que você vai colocar, se é escola pública, se é escola particular, se é um centro da sua comunidade, se é na casa de alguém que faz um grupinho de estudo, qualquer lugar que você for colocar a sua criança, você tem que prestar atenção nesses itens que eu vou falar aqui pra vocês agora. Eu tenho uma lista aqui com itens que a gente tem que prestar atenção, que a gente tem que perguntar na escola, perguntas que às vezes a gente não pensaria em fazer, talvez não prestaria tanto atenção, mas que são de extrema importância para o desenvolvimento da criança e para que ela fique segura, feliz e tenha uma experiência ótima na escola. Mas antes de passar essa lista para vocês de perguntas e de observações, quero muito falar que nós pais temos uma responsabilidade muito grande na escola. Mesmo que as suas crianças já estejam na escola, presta atenção nesse vídeo porque a gente pode ajudar muito a contribuir com esse ambiente e às vezes trazer soluções para as professoras. Quando eu dava aula aqui, eu amava quando os pais se ofereciam para ajudar, quando os pais traziam itens de casa para contribuir com algo na escola. A gente tem que lembrar que os filhos, mesmo quando estão na escola, continuam sendo os nossos filhos. Eles são as nossas responsabilidades e não só do professor ou da escola. Então, quanto mais envolvida a gente tiver, melhor essa comunidade vai ser. E o professor às vezes se sente um pouco deixado de lado, então que não tem muito valor. E a maioria das vezes ele é muito cobrado, que eu acho que tem que ser cobrado sim, mas por coisas que às vezes está fora da mão dele. Como por exemplo, se você vê que a sala está descascando a parede, a gente pode oferecer para o professor e falar: nossa, eu tô vendo que a parede está descascando, isso não é seguro para as crianças, tinta, né, de pegar e pôr na boca. O que você acha da gente fazer um mutirão no final de semana com todos os pais, a gente pinta essa sala rapidinho, cada um dá um pouquinho do dinheiro e arruma a sala. Então essas coisas assim, a gente lembrar que é nossa responsabilidade também, independente da escola, de contribuir, de fazer parte das soluções e não só assim, vocês não faz isso, você não faz aquilo, chega lá e só reclamar, porque toda escola tem problema e a maioria das vezes eles sabem disso, então a gente tem que fazer parte da solução também. Então vamos lá. A lista que eu tenho aqui eu recebi na faculdade quando eu fazia o curso de educação infantil aqui e eu também tinha quando eu dava aula. Essa lista ficava com a gente até pra gente lembrar de todos os itens que a gente tem que prestar atenção, os itens que são essenciais para uma educação boa para criança. Nessa lista aqui eu vou ter categorias. A gente vai falar sobre os profissionais educadores, depois educadores e a interação deles com as crianças, programas e atividades, né, que eles fazem no dia a dia, depois espaço físico, depois refeições e considerações gerais. Então a gente vai começar com as questões dos profissionais, dos educadores, como que eles são. Quando você chegar numa escola e for procurar, for conversar com alguém, o que você tem que observar e prestar atenção? Então os profissionais ou educadores, vou falar educadores, tá? Só para não ficar falando profissionais e educadores. Os educadores proporcionam um ambiente agradável, amoroso, carinhoso para as crianças. Você percebe que eles genuinamente gostam de estar ali trabalhando com as crianças? Eles se aproximam de você e conversam sobre as regras da sala, sobre a regra do prédio ou da escola mesmo. Eles têm uma comunicação mais aberta com você? Uma coisa muito importante também para se perguntar, eles têm o treinamento específico, eles têm educação. Na maioria das escolas você tem que ter um diploma para dar aula, mas tem alguns casos que você não precisa ter o diploma, mas tem alguns casos que eles contratam professora sem diploma, mas normalmente ela tá no meio da escola. Isso aconteceu comigo, mas é legal você perguntar, você tá fazendo curso? A escola te oferece treinamentos anuais assim para você melhorar? Esses treinamentos para você se melhorar como profissional. Por exemplo, aqui é obrigatório a gente ter 24 horas por ano de treinamento. No Brasil com certeza é diferente,
Mas perguntar se a escola oferece esse tipo de treinamento para o professor sempre estar se reciclando. Outra coisa que é um pouco difícil de prestar atenção, mas que se você passar um tempinho lá dá para você perceber um pouco, é se os professores se dão bem entre eles, assim, porque isso é uma dinâmica que tem que acontecer, tem que haver uma colaboração um com o outro, senão fica difícil também, o ambiente de trabalho fica ruim para as crianças. Agora vamos falar dos educadores ou profissionais e das interações deles com as crianças. Então, quando você procurar uma escola, ou mesmo se a sua criança já estiver na escola, pede para sentar e observar a interação deles. Fala assim, eu posso visitar hoje? Eu posso ficar uma meia hora, como se fosse uma mosquinha no canto da sala para observar? Isso é muito importante para você entender a dinâmica da classe, entender, né, a personalidade da professora, como ela lida com os conflitos, com tudo dentro da sala de aula. Observar o dia a dia da sala de aula, para mim, é essencial, assim, não, é uma coisa não negociável. Eu nunca colocaria minha filha numa escola onde eu não tivesse observado pelo menos um pouco da interação na sala de aula. Então, eu separei alguns pontos que a gente tem que prestar muita atenção. Quando você vê o professor interagindo, você vê que ele abaixa no nível da criança para conversar, ele agacha ou ele senta para não ficar aquela coisa assim, o professor lá em cima e a criança lá embaixo. Ele abaixa e fala no nível da criança. Os professores incentivam as crianças a se expressar verbalmente, a se expressar os sentimentos, tanto os negativos quanto os positivos. Eles ajudam as crianças a lidar com esses sentimentos. Por exemplo, se a criança estiver com raiva, se a criança estiver frustrada, o professor consegue interagir e deixar a criança se expressar, mas sempre usando as palavras, e ensina a forma apropriada de expressar esses sentimentos. Por exemplo, às vezes a criança está com raiva e ela quer bater. O professor ensina outras formas de lidar com esse sentimento. Isso é muito importante, principalmente usar as palavras certas. Por exemplo, nossa, eu estou vendo que você está frustrado, nossa, eu estou vendo que você está com raiva. E eu entendo, mas bater não é uma opção, vamos pensar no que a gente pode fazer. Então sempre presta atenção nessa interação, criança com o professor. Os educadores respeitam as diferenças entre as crianças, tanto cultural quanto física, independente de como ela seja, ele respeita essas diferenças. O educador foca no que a criança tem que fazer ao invés do que ela não deve fazer. Esse é um ponto bem difícil normalmente. Eu já falei sobre isso no canal também, pra gente tentar não banalizar a palavra não, né? Não faz isso, não. O não tem que existir, o limite, óbvio, existe, mas será que a gente não pode falar de uma forma mais positiva ou para redirecionar a criança ou até direcionar a criança para fazer o que realmente ela pode fazer e não só assim, não faz isso, não pode. E sim orientar a criança no que ela pode fazer e o que é apropriado na sala de aula. Os educadores dão limite para as crianças, eles ensinam as regras, falam sobre as regras da sala de aula, como viver em grupo. Uma coisa importante de prestar atenção é se os educadores dão os limites para as crianças, colocam as regras mesmo a ser seguidas, falar, olha, essas são as regras da sala de aula. Algumas salas de aula têm até exposto assim uma listinha de regras, e também prestar atenção se eles deixam as crianças terem certas escolhas quando apropriado, né? Óbvio que a gente tem que seguir regras, mas às vezes a gente pode dar oportunidade para a criança de ter escolhas também quando couber. Então, prestar atenção nessa interação aí. Outra coisa muito importante, é claro que a disciplina física é inadmissível em ambientes escolares, então fica de olho assim se a professora às vezes não pega no braço meio mais apertadinho, uma forma assim, sabe, no momento do estresse ali, se ela não puxa a criança, porque isso acontece, eu já vi pessoalmente com os meus próprios olhos, tanto aqui quanto no Brasil. Então prestar atenção mesmo, como que a professora se comporta nesses momentos mais de conflitos e ver se ela usa as palavras certas para ajudar as crianças a se expressarem, ajudar elas a resolverem os conflitos. E perguntar para os professores também qual o seu método de disciplina, o que você faz quando uma criança bate, como que você fala, quais são as palavras que você usa, até para ver se bate com o que você acredita e também para ter certeza que ela sabe lidar com esse tipo de situação. Então isso é uma pergunta importante. Quando você estiver observando na sala de aula, perceba se o educador
deixa as crianças fazer as coisas por eles mesmos, se eles têm uma independência, se eles têm uma autonomia na sala de aula e não a professora fica, ai, deixa que eu faço. Para ter certeza que as crianças tenham essas experiências, que elas possam testar e fazer por elas mesmas, né? E não o adulto fazer por elas. Enquanto você estiver vendo lá a interação, você percebe que as crianças estão felizes, relaxadas, que elas ficam tranquilas perto dos professores ou dos educadores, que elas não têm medo de conversar ou de aproximar o professor. Isso aí é legal de reparar também. Outra coisa muito importante para a gente preocupar e prestar atenção é de quantas crianças por educador existem na sala de aula. Cada idade, cada sala, existe um número específico que tem que ser seguido pela legislação brasileira, então você tem que dar uma pesquisada nisso quando eles forem bebês. Quantos bebês uma professora pode ter sozinha? Quando eles tiverem 2 anos, 3 anos, 4 anos, isso sempre vai aumentando, né, conforme a idade, mas isso é uma coisa muito importante de perguntar, e se esse número não está sendo respeitado, perguntar o porquê e se tem algum plano para mudar. Eu já ouvi histórias de algumas escolas públicas que tem número maior de aluno do que o permitido por um professor, então isso é uma coisa que a gente tem que perguntar, questionar e ver o que pode ser feito a respeito. Agora eu vou falar sobre programas e atividades, né, do dia a dia, o que as crianças fazem no dia a dia. Então eu separei algumas perguntas, alguns itens para a gente prestar atenção ou perguntar para o profissional, para o educador da sala de aula. Então vamos lá. Primeira coisa, a sala de aula tem uma rotina estabilizada? Por exemplo, as crianças fazem normalmente as mesmas coisas todos os dias, nos mesmos horários? E se essa rotina é flexível também? Vamos dizer que alguma coisa aconteça, o professor é maleável para manejar algumas coisas? As atividades na sala de aula são apropriadas para a idade das crianças? Por exemplo, você entra numa sala de bebê e vê algo pontiagudo, ou então pecinhas pequenas que você acha que a criança pode engolir, então tem que sempre prestar atenção se as atividades sendo oferecidas são apropriadas para a idade da criança. Eles têm atividades dentro e fora da sala de aula? Durante todo o período da sala de aula, as crianças têm a oportunidade de fazer atividades mais físicas e têm oportunidades também de descanso? Existe a hora da soneca? Que horas é essa soneca? Existem atividades estruturadas para as crianças com a professora como líder, por exemplo, ela separa uma atividade e fala, hoje a gente vai fazer essa atividade. E também existem oportunidades de atividades que as crianças podem escolher, por exemplo, um tempo livre, assim, que tem várias prateleiras, daí a professora fala, agora é hora de tempo livre, aí cada um escolhe o que quer fazer. Aqui na minha sala de aula, por exemplo, eu tinha centros, assim, então tinha uma prateleira com matemática, uma prateleira com atividades de linguagem, uma prateleira com brinquedos manipulativos, então tinha um tempo livre assim para a criança escolher o que ela quisesse. Existem oportunidades de interação entre as crianças, que elas possam trabalhar em grupo? Outra coisa também, existe oportunidade para a criança trabalhar sozinha? Porque isso é um problema com criança pequena, assim, às vezes a gente acha que eles têm que estar interagindo o tempo todo, tem que estar compartilhando o tempo todo, e não é verdade, eles também às vezes precisam de um tempo sozinho, como a gente também precisa de um espaço. Às vezes é muita coisa, assim, muito estímulo, muita coisa em cima deles, eles ficam mal e ficam frustrados, então eles precisam ter um cantinho onde eles possam se retirar, principalmente crianças que ficam o dia inteiro na escola, né? É legal ter esse ambiente, assim, que a criança pode falar, não, aqui é o meu lugar seguro, eu vou descansar, eu vou ficar bem, ninguém vai me interromper. Agora, atividades que a gente tem que prestar atenção para ver se tem na sala de aula. Uma é de teatro, de artes dramáticas. Tem bonecas, fantoches, fantasias para as crianças se trocarem, brincarem de faz de conta. Tem a área do desenvolvimento da linguagem, tem um cantinho de livros, tem um cantinho que tem alfabeto, letras, um cantinho especial para a criança escolher o livro sozinha. Tem uma área para música e movimento, por exemplo, com instrumentos musicais, com rádio, com fitas e materiais para as crianças explorarem assim o movimento. Tem uma área para coordenação motora grossa, que é o movimento do corpo mesmo, de escalar, de andar de bicicleta, de pular corda, essas coisas mais pro corpo mesmo.
Tem uma área para o desenvolvimento de coordenação motora fina, com brinquedos manipulativos, quebra-cabeças, coisas que as crianças têm que usar, assim, os dedinhos, o movimento mais preciso, assim, com as mãos, como tesouras, colas, giz de cera, lápis, essas coisas também de artes. Tem areia e água para eles brincarem também. Todas essas atividades devem fazer parte do ambiente para que elas possam escolher durante o dia, assim, durante a rotina do dia, para que elas possam usar esses brinquedos e explorarem. Outra coisa para perguntar, observar também é se existem plantas ou animais para as crianças cuidarem e acompanharem o crescimento. Isso aí nem sempre tem, mas se tiver eu acho que é um plus, é legal. E como que as crianças lidam com isso, qual que é a responsabilidade delas, ou se o professor acaba fazendo tudo sozinha. Outro item é se a escola providencia oportunidades para as crianças saírem da sala de aula, para fazer excursões, ir num parque, ir num museu, ir num jardim da vizinhança ou algo parecido para explorar outros ambientes. Se as crianças saem da escola, elas têm o transporte apropriado, com cinto de segurança e todas aquelas coisas necessárias para a segurança da criança, se tem um lugar, um assento para cada um, tudo certinho e não aquela tontoeira, criança ainda em pé dentro do transporte escolar. A gente tem que observar também se as crianças têm oportunidade de aprender a lidar um com o outro, a compartilhar certas coisas, e se as professoras e os educadores também criam oportunidades para as crianças respeitarem diferentes culturas, raças, independente da idade, de falar sobre essa diversidade mesmo na nossa vida. Agora a gente vai falar sobre o ambiente físico, se o ambiente físico é apropriado para as crianças. Quando você chega lá na escola, você percebe que eles têm um parquinho, um playground, uma área grande para que as crianças possam se movimentar livremente, sem uma ficar batendo na outra. Se tem um espaço legal para elas brincarem. Outra coisa muito importante é você observar quando as crianças estão brincando lá fora, se tem um responsável olhando, porque acreditem ou não, já aconteceu de não ter um professor lá no playground aqui na minha cidade e uma criança sair, assim, sozinha. Deu um rolo, deu um problema, imagina, né? Óbvio. Então sempre ter um adulto responsável observando tudo, se todos os portões são trancados, se tem como a criança sair ou não, porque criança pequena não tem noção do perigo a maioria das vezes, então se não tem um adulto ali, ela vai explorar o ambiente, né? Então isso é muito, muito, muito importante, né? Acima de tudo, a segurança das crianças. Outra coisa pra gente ficar de olho são nos equipamentos do parquinho, no escorregador, a balança, se tá tudo seguro, se não tem uma ponta saindo de ferro pra lá, se não tem coisa enferrujada, porque tudo isso também é para cuidar da segurança das nossas crianças. Então, perceber mesmo a manutenção no parquinho, se tá tudo em ordem, e se tiver alguma coisa fora do lugar, principalmente se você já tá lá dentro da escola, perguntar se tem alguma coisa que você pode fazer, ou que seu esposo pode fazer, alguém pode fazer, será que a gente não pode fazer um mutirão e arrumar o parquinho esse final de semana, colocar grama, sabe? Fazer alguma coisa legal para a escola, para ficar melhor, mais bonita e mais segura. Outro detalhe muito importante que eu acho que algumas pessoas não reparam é se os brinquedos estão à altura da criança. Eu já vi, inclusive em escolas aqui, prateleiras de brinquedos com os brinquedos lá em cima, no alto, que a criança não consegue acessar. Isso dentro da sala de aula também, ou até mesmo posters e cartazes no nível da criança, para a criança enxergar, ao invés de estar lá em cima. Tipo, pra quem que é aquele pôster? Às vezes os professores gostam de colocar, né, sinais, assim, frases ou fotos, então é legal sempre estar na altura do olho da criança para que ela possa se beneficiar com esse cartaz. Outra coisa na parte de segurança é reparar se tem fio exposto, parede descascando, se as tomadas que não estão sendo usadas estão cobertas, se tem ferramentas pontiagudas espalhadas pela escola, se os medicamentos são trancados. Aqui a gente tinha um armário com chave para guardar todos os medicamentos das crianças de asma ou qualquer coisa que a criança precisasse, tá num lugar bem alto, longe do alcance das crianças, ou até produto de limpeza, essas coisas. Uma coisa para perguntar é se eles fazem brigada de incêndio, né? Para praticar sair da escola caso tenha alguma emergência. Aqui, infelizmente, eles estão fazendo até treinamento se houver algum crime, alguém louco que entra com arma dentro da escola. É terrível, terrível. Mas a gente tem que preparar as crianças para
para algumas coisas, né? Então aqui também a gente treina caso haja um tornado, então a gente tem que correr tudo pro porão. Se tem um incêndio, a gente tem que correr tudo para fora. Então é importante sempre ver se eles estão treinando para esse tipo de emergência. Outra coisa que a gente não repara muito, mas é muito importante, é ver se o prédio está bem ventilado, se o prédio é muito frio, se o prédio é muito quente, para pensar em soluções também para resolver isso. Se a criança não está lá derretendo, se a criança não está passando muito frio, então pensar como que pode arrumar essa parte. Uma coisa que acho que a gente repara em todo lugar que a gente vai, num lugar público, são os banheiros, né? Então ter certeza que o banheiro está limpinho, bem cuidado, se é um lugar agradável para as crianças usarem. E se também tem banquinho, né, para que eles possam alcançar a pia, que eles possam ser livres e independentes por eles mesmos e não ter que esperar uma professora para ir no banheiro ou para lavar uma mão, por exemplo. Agora vamos falar sobre as refeições, que a gente tem que prestar atenção na hora das refeições. E a primeira delas é no cardápio, perguntar se tem um cardápio disponível semanalmente ou mensalmente, para você já saber o que vai ser servido, até para você ver se é uma refeição balanceada e não tem muita besteira. Aqui é complicado. Aqui nos Estados Unidos, alguns lugares consideram batata frita como um vegetal, então você imagina. Ainda assim, aqui eles servem cachorro-quente ou pizza como uma refeição, então essa é uma briga eterna aqui que a gente tem que ficar falando e tentando mudar um pouco para uma refeição mais saudável. Então isso é uma coisa que dá para perguntar e ver o que a gente pode fazer sobre o assunto. Outra coisa que a gente pode reparar quando a gente estiver observando, né, a sala de aula, é se os professores e as crianças lavam as mãos antes de preparar as comidas ou antes de comer. Aqui na minha escola sempre vinha uma mulher do estado observar a gente, sei lá, cada 2, 3 meses, assim, ela aparecia sem avisar. E ela ficava sentada lá na sala de aula só anotando tudo. E isso é uma coisa que ela sempre pegava algumas professoras. Oh, você não lavou a mão antes de servir as crianças. E isso é muito sério, né? Porque se a gente não lava a mão, a gente pode carregar tantos germes, tantas doenças, tantas coisas horrorosas que a gente pode prevenir simplesmente lavando a mão. Então isso é essencial. Também dá uma olhada na cozinha, ver como que tá tudo, se é tudo limpinho, tudo bem guardado, tudo arejado. Ver se as condições de higiene são adequadas, né? E ir lá pegar no pé se não tiver também. Outra coisa para reparar também que eu acho muito importante, que eu valorizo muito aqui em casa, é se a hora da refeição é relaxante, é agradável, as pessoas estão interagindo, se a professora senta junto com os alunos. E isso eu sei que é um ponto que a maioria das escolas pecam, na minha opinião, que às vezes algumas escolas não deixam o professor sentar e comer com as crianças, mas para mim o professor é o exemplo, sabe? O professor é que vai dar o tom de tudo, então o professor tem que sentar e ter a refeição com as crianças para ele mostrar como que come, como se comporta adequadamente à mesa. Então esse é um ponto que me intriga um pouco. Até em alguns lugares que eu trabalhei eu também não podia sentar e comer com as crianças. Então isso para mim não faz sentido e é uma coisa que eu questionaria mais hoje com a minha experiência. Agora, por último, eu tenho umas considerações finais separadas por idade. Então, por exemplo, coisas para a gente observar com professores e profissionais de bebês a 3 anos, porque as necessidades deles são um pouco diferentes. Os educadores dos bebês e dos pequenininhos, eles demonstram amor, carinho, eles abraçam a criança, pega no colo, senta no nível deles, conversa com eles, fala as palavras das coisas, escreve as coisas, por exemplo, isso é uma bolinha, olha a bolinha vermelha, sabe, interage mesmo e não deixa só o nenê sentado numa cadeirinha ou sentado no chão ou deitado no berço. Você tem que ver aquela interação mesmo no dia a dia. O ambiente para esses bebês ou pequenininhos é seguro, tem um portãozinho para as crianças não saírem, os armários estão trancados, todas essas coisas que bebê se enfia em tudo, né? Eles acham as menores coisinhas no chão, assim. Então vê se tem peças pequenas espalhadas pela sala de aula, essas coisas que pode ser um perigo para a saúde deles. As crianças pequenas têm um espaço tranquilo para dormir, um espaço seguro e não alto que eles possam rolar e cair, ou então se os berços são seguros entre eles, até ver se tá tudo, sabe, firme, assim, dar uma chacoalhadinha para ver se os parafusos estão firmes, porque, né, tudo pode acontecer. E por último mesmo, qualquer escola que você for, você tem que ter certeza
que ela está autorizada pelo estado, pela prefeitura para estar funcionando. Toda escola tem que ter uma licença, né, uma autorização para estar funcionando, e isso já ajuda bastante, porque assim a prefeitura é responsável por ir na escola e checar certas coisas que são lei. Então, a parte de incêndio, a parte de extintor de incêndio, a parte da higiene, da limpeza, de tudo, na verdade, os profissionais, se a documentação tá tudo em ordem. Então, as escolas têm que ser autorizadas pela prefeitura para que tenha um controle maior também externo, não só interno. Outra coisa que você tem que perguntar é se você pode visitar a escola sem anunciar ou se você tem que marcar horário. Isso eu sei que é um pouco complicado porque, por exemplo, aqui na escola da Vi eu não posso aparecer sem avisar, só para observar, porque a diretora fala que isso atrapalha um pouco a dinâmica e realmente quando vê alguém de fora na sala de aula, todas as crianças voltam a atenção para você, eles acabam dispersando da atividade que eles estão fazendo, atrapalha mesmo o ritmo. Então, sempre quando tem visita lá na sala de aula dela, ela avisa as crianças antes, ela prepara, olha, hoje a Flávia, mãe da Vitória, vai vir às 9 da manhã, ela vai sentar naquela cadeira e vocês vão continuar fazendo a atividade de vocês. Então isso é legal, preparar mesmo as crianças para essa visita. Então, mas pergunta para os professores se você pode aparecer, se você pode marcar um horário para ir observar ou não. E por fim, repara mesmo se esse é um ambiente que você gostaria de passar o seu dia, que se você estaria interessado, se você se sentiria seguro, você como mãe se sentiria seguro de estar naquele lugar, aí com certeza é o lugar para o seu filho. Como eu falei no começo do vídeo, eu não acho que existe lugar perfeito, eu acho que existe sempre espaço para melhorar em todos os lugares, tanto com relação ao profissional, tanto com relação ao ambiente, ao prédio e tudo, mas a gente tem que lembrar que como os pais, nós somos responsáveis também e que a gente tem que estar muito envolvido na escola para que a gente tenha o melhor resultado. Isso é bom para a criança porque ela vê que a gente se interessa, que a gente tá ali presente. E isso é bom para os profissionais da escola também, porque eles sentem que eles têm um apoio mesmo dos pais e não apenas um olhar de eu estou de olho em você, quero ver se vai fazer alguma coisa errada, sabe? Na verdade é um ato mais de parceria mesmo, assim, olha, eu estou confiando o meu bem mais precioso nas suas mãos, eu vou deixar aqui o meu bebê, o meu tesouro nas suas mãos para você cuidar dele praticamente o dia inteiro. Então não dá pra gente simplesmente largar lá, lavar as mãos e fechar o olho e ir embora. A gente tem que estar preocupado com o que está acontecendo lá dentro, o que está sendo falado, qual que é a interação, quais são os valores que eles estão passando lá dentro, porque assim a gente vai ter uma educação bem equilibrada para as nossas crianças e com muito amor e cooperação na comunidade. Não existe ditado que fala que você precisa de uma comunidade para criar uma criança? E é verdade, aqui eles falam assim, it takes a village to raise a child. E eu acredito muito nisso, a gente não faz nada sozinho, mas nós somos os principais responsáveis, então a gente tem que ficar de olho e oferecer para ver o quanto que a gente pode contribuir para a escola e para a educação dos nossos filhos nesse ambiente, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado, que eu possa ter dado algumas ideias para vocês que talvez vocês não pensariam antes. Se tiverem alguma pergunta, alguma coisa, deixa aqui nos comentários, a gente vai falando mais sobre isso nos vídeos e eu vou contando para vocês também como está indo a experiência da Vitória na escola, que vai começar daqui 2 semanas, tá bom? Lembrem sempre de avaliar o vídeo, um beijo enorme, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!